Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia Salsa, especialista em gestão de pessoas, consultora, professora também da FAES, da FGV, nossa comentarista às segundas-feiras. Tudo bem, Andréia? Oi, Mário, boa tarde, tudo bem? Boa tarde para os nossos colegas aí do estúdio e especialmente para os nossos ouvintes. Eu sei que nós já falamos em uma oportunidade sobre entrevista de emprego, Andréia, mas é sempre um tema importante, porque a gente nunca sabe quando vai fazer, quando vai entrevistar alguém, ou quando vai precisar, né, ser entrevistado novamente. E muda tanto, né? Hoje, com as tecnologias que vão surgindo, será que pode fazer virtualmente? Não pode, entre outras questões. Mas o que mais chamou a atenção foi a notícia que a Adalberto viu. Qual foi, Adalberto? Boa tarde, Andréia, tudo jóia? Oi, Adalberto, boa tarde. Uma matéria que foi publicada na semana passada, Mário, no site da BBC Brasil, apontando uma tendência que foi identificada lá nos Estados Unidos, de uma empresa, de uma consultoria, que viu aí que essa chamada geração Z está levando os pais para participarem das suas entrevistas de emprego. Tem até um dado interessante aqui, olha, isso aconteceu em 20% das empresas que foram consultadas em um levantamento lá nos Estados Unidos. Vi essa matéria, Mário, eu falei, vou compartilhar com a Andréia Salsa, porque eu achei, no mínimo, curiosa. Afinal mas tá exagerando, 20% dos candidatos levaram os pais? Levar o pai para entrevista de emprego, geração Z, pessoas ali com 25, essa 30 pesquisa, anos. estou meio duvidando dessa pesquisa, Adalberto. Mas já ouviu falar disso, Andréia? Olha, Mário, inclusive, apesar da gente já ter apresentado aqui uma temática específica sobre dicas de entrevista, hoje eu preparei dicas específicas para a geração Z, porque, pasme, embora isso seja uma pesquisa dos Estados Unidos, a gente que lida com o mercado, né, e com jovens, e com os pais dos jovens, né, porque é importante não só olhar para o jovem, mas para o pai, que também viabiliza isso, né? Isso tem acontecido sim, Mário, eu acho que é um fator não só de aspecto geracional, mas um aspecto da sociedade, até alguma questão também voltada ao aumento de violência, né? Então, alguns pais levam até um pouco preocupados com o translado, então é multifatorial, mas de qualquer forma, o mercado olha para isso com esse espanto que nós olhamos, né? Quando a gente vê esse percentual tão alto apontado por essa pesquisa. Mas eu acho interessante a gente dar clareza para os ouvintes, porque não é uma nomenclatura assim tão simples para todo mundo, né? Do que é esse negócio de geração Z, né? E eu estava ouvindo antes, o Adalberto fez uma pesquisinha rápida aí sobre os nascidos, né? E esse, inclusive, nem é um item tão... não tem, vamos dizer assim, uma unanimidade, né? Algumas pessoas falam de 2000 a 2010, mas os grandes estudos geracionais, eles apontam que são os nascidos entre 1996 e 2010. Então, a gente já tem uma primeira informação que nem são tão... Uma fatia nem é tão mais jovem assim, né, Mari? A gente está falando de pessoas de 27, 28 anos. Mas, provavelmente, a pesquisa, ela trouxe dados dessa geração que é um pouquinho mais jovem nessa fatia. A gente está falando aí pessoal de 20, 21... né, e 22 anos. Então, essa é a primeira informação. E por que de se chamar geração Z, né? De onde vêm essas letras? Inclusive, todas as gerações têm alguma conexão com alguma letra. O Z vem de zapear, tá? Vem porque, como eles nasceram nessa era de controles remotos, né? Então, a gente usa muito, né? Vou zapear aqui para trocar de canal. Então, o Z vem dessa expressão zapear. Entendi. Vivendo e aprendendo com o André, tá vendo? Pois, e a tristeza, Maria, é a nossa geração, que é a geração X, né, que são os 45, 55. Você imagina por que a gente é chamado de geração X, Maria? Não tem ideia, por quê? Você lembra, lá na nossa época de juventude, criança, algumas pessoas ainda usam isso, mas quando a gente era criança era mais comum, quando a gente ia tirar foto, o que as pessoas pediam pra gente falar? Fala um X pra gente sorrir. Era o X. Faz um X. E aí é por isso que a nossa geração é chamada de X. Quem deu essa nomenclatura foi um fotógrafo, muito conhecido da ocasião. O nome dele é Robert Capa. E ele fotografou, foi premiado porque tirava fotos de jovens após a Segunda Guerra Mundial, e acabou, né, que esses jovens são hoje, né, com a nossa faixa etária. Então é por isso que é chamado de... Mas pura curiosidade, porque as pessoas ficam muito curiosas, né? E geração Y, mas voltando porque, aqui, sabe?
A Y é mais sem gracinha, assim, porque é uma expressão que é usada pela equipe de sociólogos que preferem, inclusive, falar millennials e não geração Y. Então, todas as vezes que os estudos de sociologia se referem a essa faixa etária mais de 30 até 40, eles usam essa expressão Y ou millennials. Então, foi uma expressão criada pelo campo da sociologia, e não é tão curiosa. Mas, por exemplo, a geração alfa, que são os pequenininhos hoje, né, aí antes da adolescência, eles deram esse nome porque surgiu essa geração no lançamento do primeiro iPad da Apple. Então, por ser essa questão mais ligada à tecnologia, eles chamaram de alfa, porque foi o lançamento do iPad da Apple. Então, mais umas curiosidades. E tem Baby Boomer também, que é a mais velha, né, Mário? Que é por conta da época do período do Baby Boom, né? Quando teve uma taxa de natalidade que disparou muito, principalmente na Europa. Então, essa geração de 60, 70 anos ficou conhecido como geração Baby Boomers, por conta da taxa de natalidade que disparou nessa época. André, depois dessa introdução maravilhosa... Maravilhosa, Mário. Eu não fazia ideia. Depois dessa geração Z do Zapiar, eu vou olhar com outra forma agora quando ver alguma coisa de geração Z. Próxima participação sua, nós vamos perguntar sobre os nomes das operações das polícias federais, tá, André? Você vai ter que saber também. Aí eu vou ficar te devendo, Mário. Tô brincando, André, tô brincando. Mas essa geração é tão... Você disse questão de segurança, né? Levar os pais, enfim, para entrevista de emprego. Gente, mas chega a esse ponto, Eu dentro das 6 dicas que eu dou aqui para a geração Z, Mário, a primeira é que eu sugiro que não leve, que os pais não acompanhem. Aí vai uma recomendação não só para quem é da geração Z, mas para os pais, que somos nós, né, os 45, 55, que leve para a esquina. Eu sempre brinco, eu vi o Adalberto brincando com isso, inclusive antes, dizendo que eles não gostam, né, muito, e desde a nossa época, inclusive, né, Mário, que os pais tinham que deixar a gente na esquina porque os amigos não pegavam muito bem. A lógica é praticamente a mesma, né? Quando o recrutador te vê na sala, né, para ser chamado e você está acompanhado pelo seu pai ou pelo seu responsável, por mais que você esteja ali, né, por uma segurança talvez psicológica, ou porque aproveitou uma carona, infelizmente, eu estou aqui para contar verdades, né, Mário, do mundo corporativo, as pessoas vão julgar como uma pessoa muito frágil, com baixa independência, uma pessoa que, eu vou contratar essa pessoa e será que ela vai ter o mínimo de autonomia, né, para cuidar das atividades profissionais? Então, pode ser que o recrutador não faça essa leitura, mas eu diria que talvez a maioria vai fazer uma leitura de alguém muito frágil já no início de uma entrevista. Então, se puder aproveitar a carona ou o pai e a mãe esperar lá embaixo enquanto o filho faz entrevista, é sempre muito bom que esse jovem ele vá sozinho, porque ele precisa ali demonstrar já nos primeiros contatos que ele tem um mínimo de autonomia, né, e independência para tocar pelo menos uma entrevista. Então, essa é a primeira dica. Boa. Só uma interrupção, André. Eu ouvi há muito tempo atrás, não sei se é lenda, que numa entrevista de emprego, não sei se também se era numa instituição militar, enfim, mas que a pessoa tinha que ter muita autoconfiança, ela entrava na sala e o entrevistador perguntava: você fechou a porta? Se ele olhasse para checar se fechou ou não, já perdia ponto. Porque ele tinha que estar seguro. Se eu ouvir a lenda, deve ser lenda, isso, bobagem. Mas eu achei que tão curioso. Eu já ouvi falar isso. Deve ser lenda, né, André? Você nunca ouviu falar disso, né, Andréia? Não. Pula. Mas tem um viés um pouco autoritário, né, Maria? E eu acho que isso é a grande discussão dessa pauta de hoje. Porque essa entrevista, embora traga lá 20%, né, de que os jovens recém-formados levam os pais para a entrevista, mas também tem críticas, porque quem é que foi entrevistado para essa pesquisa? São os gestores, que naturalmente são de outra geração. Foram entrevistados mais de 800 gestores que contratam. E aí vieram outros apontamentos, que eles se incomodam com a roupa que os jovens vão, com a geração Z, que eles se incomodam com a falta de habilidade na comunicação, que eles se incomodam com a dificuldade dessa geração lidar com a rotina estabelecida, que se ofendem facilmente. E aí vem uma série de questionamentos que eu vejo que são os grandes dilemas intergeracionais hoje dentro das empresas, que será que eu não estou fazendo um julgamento contaminado por um mundo que ficou para trás e não é o atual? Porque você imagina como é delicado a gente discutir
a questão da falta de habilidade ou porque se ofende facilmente. Será que o que não nos ofendia no passado faz sentido os jovens se ofenderem hoje? Então, são sempre questionamentos que eu coloco para quem faz muitas críticas, e essa geração normalmente é muito criticada, porque talvez, né, tenha aí uma necessidade do mercado olhar de uma forma diferente. Então, imagina se eu fecho uma oportunidade profissional para alguém, só porque numa pergunta ele olhou para trás para conferir se a porta estava fechada. Então, me parece que, embora, né, seja algo talvez da escola militar, mas a gente consegue enquadrar esse teu exemplo, Mari, em outras situações. Então, metodologias que ficaram lá, né, sei lá, na década de 80, que não fazem o menor sentido para agora. Então, a grande discussão, no meu entendimento, desse quadro hoje é esse se rever, né? Claro, a geração Z com os cuidados, como eu vou colocar aqui as dicas, mas também as gerações que estão contratando, que normalmente fazem parte de outra geração e interpretam de uma forma talvez pouco moderna e deixam de ter, né, um talento dentro dessa organização, entregando, afinal de contas, o que a gente precisa, que é resultado. Então, são grandes reflexões que eu deixo aí para a gente fazer. Vai para a segunda dica, ou, André? Vamos lá. Então, primeiro se você não sabe para qual empresa você está se candidatando, já que as pessoas criticam, né, a vestimenta da geração Z, eu entendo que a pessoa tem que ir vestida dela mesma, mas naturalmente busca ali um look mais neutro, né? Naturalmente que não mostre muito o corpo, porque isso sim seria considerado um look inadequado, um look que está mostrando muito corpo, ou talvez passando uma mensagem que não é uma mensagem que o recrutador espera. Agora, roupas coloridas, né, roupas mais modernas, é indicado que a gente espere que o jovem vá vestido na faixa etária dele, não na faixa etária do recrutador. Mas se você puder, nesse momento, né, ter um lookzinho ali mais neutro, mas que represente ainda assim você, então opte por esse look. A terceira dica é cuidado com as gírias, né, Mário, ou expressões que só a sua geração entende. Então, lembrando que provavelmente quem vai te entrevistar, a geração Z, jovens, né, vão ser pessoas mais maduras. Então, pode ser que ela nem entenda exatamente o que você está falando, que você está usando uma expressão que só conversa com a sua própria geração. E talvez aí venha a crítica da pesquisa em relação à comunicação. Eu estou imaginando uma cena aqui, André e Mário, o recrutador virando ali para a pessoa, para o entrevistado, fala assim, num prazo ali de uma semana a gente vai dar o resultado do processo seletivo. Aí o entrevistado vira e fala assim, fechou. Da hora. Aí o recrutador vai lá, é nós, entendeu? Aí o recrutador tem uma idade um pouco mais elevada, é de outra geração, aí a pessoa tem ali seus 20, 22 anos. Imaginei essa situação quando você estava falando isso, André. Fechou. Pois é, fechou, já é. Ou outras expressões, né, que de vez em quando a gente tem que se atualizar, que eles usam, que tem um significado só entre eles, né? Então, é importante você usar ali uma linguagem que todo mundo possa compreender, né? Então, a quarta dica é, se você, por um acaso, souber qual é a empresa, né, que você vai... Porque nem sempre, né, Mário, a pessoa está ali na entrevista e sabe exatamente para onde ela está disputando a vaga, né? Mas vamos supor que ela saiba qual é a empresa. Então, é importante, isso daqui, inclusive, é uma dica para qualquer geração, né? Estudar a empresa, né, que você está indo, mas se você não souber, é muito importante você dar ênfase no seu desejo de aprendizagem, que você está aberto ao desenvolvimento profissional, porque normalmente a geração Z, ela tem pouca ou nenhuma experiência, né, que é um grande dilema dessa geração de alguém dar a primeira oportunidade. Então, se eu não tenho experiência, destaque o seu desejo de desenvolvimento, de aprendizagem, porque normalmente os recrutadores gostam muito dessa postura. A quinta dica, né? Faça perguntas sobre a oportunidade e explique o porquê da importância de tirar aquela dúvida para você, porque alguns recrutadores, isso é uma crítica que eu faço, não gostam muito que o entrevistado, que o candidato faça perguntas, mas para essa geração é praticamente impossível, né, Mário? Eles gostam, inclusive eles têm todo o direito de entender, mas já que o recrutador, né, a maioria, aí vamos dizer,
tem esse desconforto, pelo menos justifique o porquê para você é importante saber qual é a empresa eventualmente, qual é o salário, se tem benefícios, porque aquilo é importante para você, para sua família, para os teus planos futuros, então justificar é sempre importante. E por último, que parece uma bobagem, mas é importante reforçar isso para essa geração, para você não se atrasar, né? É importante ser gentil dentro de uma comunicação mais unânime, assim, mais equilibrada, e que todas as gerações vão entender a sua gentileza. Não interrompa as falas, porque normalmente essa geração, né, tem uma velocidade muito maior do que outras gerações, e no final agradeça pela oportunidade, porque é sempre muito bom, né, a gente estar lidando com alguém gentil. Então, fica aí essas dicas para a geração Z, para que não receba tantas críticas, né, quanto essa pesquisa apontou aí no momento de entrevista, de recrutamento. Interessante, Andréa. Algumas questões que eu acho interessantes. Primeiro, a questão do atraso, né? Eu já ouvi a frase de que pontualidade é produtividade. E como é algo cultural também. Eu estava vendo a série da Fórmula 1, que você já deve ter visto, que eu lhe recomendo, porque são tantos gestores com tantos estilos diferentes, tantos líderes comandando equipes, e a busca por resultado assim, frenética, e uma pressão imensa em cima dos líderes e dos seus subordinados também. É muito interessante. Não sei se você já viu essa Dirigir para Viver da Fórmula 1, mas podem ser cases interessantíssimos assim para você. Boa dica. Nunca viu? Muito boa dica. Não, nunca vi, Mário. Eles chegam a ouvir atrás da porta a série, o líder dando presta atenção no subordinado. E são estilos muito diferentes de liderança em cada equipe. E como cada equipe é de um país, tem essa questão cultural também, me parece muito interessante. Pode ser um case legal para você. Quem sou eu para dar dica para Andréa Salsa? Mas talvez você se interesse por essa série da Fórmula 1 na Netflix. E nessa mais recente agora, o piloto tinha uma reunião, ele estava chegando à equipe, recém-contratado. E ele tinha que estar às 6 da manhã, ele chegou às 6h03. E a moça, que era bem o piloto, né, ganhou uma fortuna, e a moça é funcionária da equipe para recebê-lo. Na hora que ele chegou na porta, ela disse: olha, eram 6 horas, mas começou o primeiro dia, a gente vai te dar essa tolerância, tá? Ele chegou às 6h03 da manhã. A reunião era às 6 da manhã. Para você ver como essa questão da pontualidade é algo assim exigido mesmo em outros países, né? Não se tolera isso que a gente tolera tanto. E tem tudo a ver com cultura, como você falou, né, Mário? Então, se o jovem vai para um local, né, onde a cultura diz muito sobre a pontualidade, para outros lugares pode ser que isso não tenha tanto peso, mas para garantir, chega no horário, né, Mário? De preferência, chega uns 5 minutinhos antes, porque aí você fica com essa tranquilidade que vai estar lá na hora direitinho. Outra questão que me chamou a atenção do seu raciocínio, André, é que talvez a gente tenha que inverter essa lógica. Porque a gente está partindo do princípio de que uma pessoa mais velha está contratando uma pessoa mais nova. Mas eu não sei se hoje uma pessoa com mais de 45 perdeu o emprego, se ele for procurar emprego, se ele vai buscar numa empresa cuja a pessoa contratante é da idade dele. Muito provavelmente, acredito que pode ser da geração Z. Assim, a gente na área de mídia, por exemplo, se a gente saiu daqui, vai de uma empresa tradicional, talvez a gente vá buscar emprego numa startup de YouTube, de alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então talvez a gente tenha que inverter um pouquinho a lógica também, a pessoa bem mais velha sendo contratada por alguém da metade da idade. Ou estou exagerando? Talvez no final da faixa da Z, né, pessoal de 26, 27, 28, sim. Mas ainda não estão tanto em posições de liderança. Entendi. E contratantes nessa faixa de 20, 21. Mas é um bom ponto, né, Mário? Na hora que a gente reverte essa pirâmide, como que a gente também se comporta para que o recrutador, que tem outros valores e outros pesos, né, também se atraia pela nossa força de trabalho. Fato é, Mário, que relação intergeracional, eu brinco que 10 em cada 10 empresas têm esse dilema, e a gente precisa cada vez mais trazer isso para a pauta, para discutir, para desmistificar, porque não tem jeito, a gente vai precisar se relacionar no ambiente profissional e o mercado consumidor também, né, atingindo todas as faixas. Então, é sempre um tema muito relevante a gente trazer aqui para o nosso CBN Vida Profissional. Perfeito, Andréa Salsa. Obrigado, viu, Andréa? Adorei seu comentário aqui, como sempre. Que bom. Até segunda que vem.